Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é Bruno Bernardo Broeto, aluno da turma 191 do Colégio Franciscano São José, também dono do canal Bubi. Hoje venho por meio deste fazer uma análise do tão famoso e badalado livro A Culpa é das Estrelas, escrito por John Green. Inicialmente, para situar-vos no universo do autor, vou apresentá-lo. Sua biografia. John Green nasceu em Indianápolis, no estado de Indiana, Estados Unidos, no dia 24 de agosto de 1977. Foi criado em Orlando, na Flórida, onde frequentou a Lake Highland Preparatory School. Estudou também na Indian Spring School, local usado posteriormente para o cenário do livro Quem é Você, Alaska? No ano de 2000, John Green graduou-se em língua inglesa e estudos religiosos pelo Kenyon College, em Ohio, chegando a considerar a possibilidade de ser ministro episcopal. Depois de formado, passou 5 meses trabalhando como capelão estagiário no Nationwide Children's Hospital, em Columbus, em Ohio, local que inspirou a mais tarde escrever o livro A Culpa é das Estrelas. Em seguida, mudou-se para Chicago, onde trabalhou como assistente editorial do jornal Bookist. Em Nova York, foi crítico literário do New York Times Book Review. Primeiro livro. John Green iniciou-se na literatura como novelista no segmento Young Adult, a literatura para adolescentes e jovens adultos, com o livro Quem é Você, Alaska? De 2005. História ambientada em um internato que possui traços autobiográficos de sua passagem no Indian Spring School. A obra recebeu o prêmio Edgar Award, melhor livro jovem adulto. Canal no YouTube. A conversa de John Green com adolescentes e jovens adultos não se limita a livros. Ao lado do irmão Hank, que tem um selo de música e um site voltado para temas ambientais e tecnológicos, o escritor mantém um canal no YouTube, o Vlog Brothers, criado em 2007 com milhões de seguidores. Os vídeos se limitam a mostrar os irmãos alternadamente falando para a câmera sobre temas contemporâneos. Pela internet, os irmãos também levantam dinheiro para causas sociais. Em 2012, John Green publicou o Teorema Catherine, com personagens também adolescentes. Outras obras suas são Deixa a Neve Cair, publicado em 2008. Cidades de Papel, de 2009, com adaptação para o cinema e premiada com Edgar Award, melhor prêmio jovem adulto. Will, um nome, um destino, de 2010. A Culpa é das Estrelas, publicado em 2012, que venceu o prêmio Goodreads Choice Award, melhor ficção Young Adult. Em 2014, recebeu a adaptação para o cinema, com direção de Josh Boone. Depois dessa breve apresentação do autor, vou falar única e especificamente sobre o livro A Culpa é das Estrelas. Vou conversar com vocês, respectivamente, sobre aspectos como personagens principais, fatos mais marcantes, o próprio final da história, curiosidades e também alguns comentários pessoais. O livro conta com uma grande quantidade de personagens, porém, para o dinamismo do vídeo, vou apresentar e comentar a respeito dos mais relevantes. Começarei com o eixo central do relógio, Hazel Grace. Hazel é a personagem principal da história. Logo no início, o leitor descobre que ela sofre de um câncer de tireoide, o qual desenvolve metástase nos pulmões. Ela está sempre acompanhada de um cilindro portátil, o qual, por meio de uma cânula, fornece 2 litros de oxigênio por minuto. Hazel Grace é filha única e mora com seus pais. No decorrer da história, a jovem conhece um rapaz, Augustus Waters, no grupo de apoio, com o qual desenvolve um relacionamento. O livro favorito de Grace é Uma Aflição Imperial, escrito por Peter Van Houten. Esse livro também é muito importante para a história
inclusive porque leva Hazel à Holanda, simplesmente para obter respostas. Augustus Waters é o segundo personagem mais importante do livro. Ele não é filho único, tendo outras irmãs, porém mora sozinho com seus pais. Ele é um jovem de 17 anos, o qual conhece Hazel Grace, de 16, no grupo de apoio que ela frequenta por ordens médicas. Augustus estava seco, sem evidência de câncer, há 1 ano e 2 meses, mas estava no grupo a pedido de um amigo. Waters havia tido uma pitada de osteosarcoma, que é um tumor que começa nas células dos ossos. Por isso, ele possuía uma perna amputada. Esse é outro personagem que gosta muito de Uma Aflição Imperial. Ele adquiriu esse gosto porque teve o livro apresentado por Hazel. Gus é um personagem que aprecia metáforas, inclusive pratica uma. Ele geralmente anda com um cigarro na boca, como se estivesse fumando. Porém, ele nunca acende o cigarro. Ele gosta de colocar entre os dentes algo que pode matar, porém, nunca dar o poder para essa coisa completar o serviço. Uma curiosidade a respeito desse jovem é o fato dele dirigir extremamente mal, por, obviamente, não ter sensibilidade no seu pé, já que era uma prótese. Isaac também é um personagem consideravelmente importante, já que Hazel Grace e Augustus Waters somente se conheceram por conta de Isaac ter pedido para Gus o acompanhar no grupo de apoio num certo dia. Ele é um garoto que perdeu a visão, pois precisou fazer uma cirurgia que lhe tiraria o único olho que sobrara, levando em consideração que o outro olho dele era de vidro. Isaac gosta muito de jogar Counterinsurgents 2, o preço do alvorecer, com Augustus. Ele mantém esse hábito mesmo depois de ficar cego, usando um computador com reconhecimento de fala. Por fim, o último personagem de grande importância para o enredo é Peter Van Houten. Como já citei anteriormente, Peter é o autor de Uma Aflição Imperial, e justamente por conta disso é tão importante. Geralmente Van Houten não respondia e nem sequer lia as várias cartas que recebia de fãs. Ele é um alcoólatra e muito rabugento que nunca havia escrito uma continuação para seu livro, que acabava de repente. Ele possuía uma espécie de secretária, Lidevi Vligenthard, o qual o ajudava com o dia a dia. Após ter vos apresentado os principais personagens da história, vou comentar em ordem cronológica a respeito dos acontecimentos mais marcantes que percebi durante minha leitura. Começarei falando sobre a internação de Hazel. Durante um momento da história que aparentava ser tranquilo, Hazel começa a sentir fortes dores de cabeça. Ela comenta com seus pais e fica com um certo medo de seu tumor ter se espalhado para o cérebro. Então é levada para o hospital. Ela apaga. Alguns dias depois, finalmente acorda. Após chamar uma enfermeira, ela explica que Hazel, na verdade, estava novamente com um acúmulo de líquido nos pulmões, o qual foi drenado com sucesso. Nisso, as dores de cabeça que sentia são explicadas. Eram causadas por falta de oxigenação. Esse momento foi marcante porque causa no leitor uma certa apreensão, deixando em dúvida se Hazel ficaria bem ou se era chegada a sua hora. Outro momento bem marcante e importante para a história é a ida de Hazel e Gus para Amsterdã. Para contar esse evento, terei de fazer um breve resumo sobre partes anteriores do enredo. Hazel Grace e Augustus Waters tinham alguns questionamentos a respeito do que acontecia com alguns personagens de Uma Aflição Imperial após o fim do livro, que fora lançado 10 anos atrás. Hazel, durante muitos anos, escreveu correspondências a Peter Van Houten, o autor, justamente o questionando sobre isso. Por nunca obter respostas, Hazel e Gus entraram em contato com a secretária de Peter por e-mail. Eles corresponderam durante algum tempo, até que receberam um convite supostamente de Van Houten para ir à Holanda para que eles contassem pessoalmente o destino dos personagens. Logicamente, eles aceitaram o convite. Após terem aceito, perceberam que precisariam arrumar algum jeito de ir dos Estados Unidos para a Holanda. Gus, então, fazendo uma surpresa para Hazel, a informou que cederia seu desejo, que era um desejo que uma instituição chamada Fundação Gênio realizava para uma criança com câncer.
para ambos irem a Amsterdã se encontrarem com Van Houten, já que, há alguns anos, Hazel tinha gastado o seu indo para a Disney. Eles então foram para Amsterdã, na Holanda, e encontraram as respostas que tanto buscavam. Chegado na casa de Peter no dia e horário marcado, acabaram descobrindo que Peter Van Houten era, pelo menos atualmente, um babaca. Ele os tratou feito lixo e, obviamente, não deu as respostas. Resolvi contar a respeito desse momento, pois ele é super relevante no enredo da história. Ele é um momento que gera uma grande quebra de expectativa no leitor, já que pensavam que iriam ter as respostas e que seria uma experiência maravilhosa conhecer um autor tão importante para a vida de Hazel. Outro fato que qualquer leitor consideraria como importantíssimo é a morte de Augustus Waters. Gus, após voltar da viagem de Amsterdã, revela a Hazel que seu câncer, que havia 85% de chance de cura, tinha voltado. Gradativamente, ao passar dos dias, o estado de Augustus foi piorando cada vez mais. Sua morte era só questão de tempo. Ao sentir que sua hora estava chegando, pediu para Isaac e Hazel escreverem seus elogios fúnebres. Eles, então, se reuniram no local onde funcionava o grupo de apoio e leram seus elogios para Gus. 8 dias após isso, Augustus Waters veio a óbito. Essa parte da história é super emocionante, já que nos faz refletir sobre como num momento podemos estar aqui, em outro já estarmos mortos. Assim como falei no tópico anterior, o fim da história começa a se encaminhar quando Gus e Hazel vão para Amsterdã e decepcionam-se com Peter Van Houten. Após voltarem de lá, Augustus revela que seu câncer havia voltado e seus dias estavam contados. Ele e Hazel vivem seus últimos momentos felizes juntos. Quando viu a morte chegando, pediu para Isaac e Hazel escreverem elogios fúnebres para lerem a ele. Eles escreveram e os leram onde o grupo de apoio se reunia. 8 dias depois, Augustus faleceu. Em seu velório, Hazel foi surpreendida por alguém que ela nem imaginava ver por ali, Peter Van Houten. Ele havia retornado para falar com Hazel, atendendo a um pedido que Augustus fez numa carta dias antes de morrer. Hazel conseguiu descobrir a verdade sobre o livro. A personagem que, em uma aflição imperial, tinha câncer era, na verdade, a filha de Van Houten. Sim, aquele era um livro que Peter escrevera baseado na sua vida. Hazel finalmente compreendeu. O livro encerra-se com Hazel Grace lendo a carta que Gus havia enviado para Van Houten antes de sua morte. Agora vou contar algumas curiosidades sobre a história, envolvendo o livro e o filme. Primeira, o título do livro foi baseado em uma frase do livro Júlio César, de William Shakespeare, que diz: "A culpa, meu caro Brutus, não está nas estrelas, mas em nós mesmos." Segunda, na produção do filme, John Green quase sempre estava nos sets de filmagem, dando dicas para os atores. Durante a gravação de muitas cenas, ele se emocionou. Terceira, durante as gravações, o ator que interpretava Isaac usava lentes que deixavam sua visão bem embaçada para que ele melhor incorporasse o personagem. Quarta, na história, num momento, Hazel e Gus estão no museu A Casa de Anne Frank. Porém, para a gravação do filme, a administração do local não permitiu que fossem gravadas lá as cenas para o filme. Sendo assim, a equipe de produção construiu uma réplica em Hollywood. Agora vou apresentar algumas opiniões minhas sobre esse livro. Eu, particularmente, adorei fazer a leitura. Achei a história profunda, abordando aspectos e situações da vida real, mostrando que nem sempre as coisas são do jeito que esperamos, e também que a vida é um sopro. Ela mostra que devemos viver e aproveitar ao máximo cada situação e oportunidade que nos surge. Realmente gostei muito. A história me segurou sem me gerar tédio ou vontade de parar de ler.
Fico grato mais uma vez por ter condições de ler um livro desse porte, com tamanho ensinamento. Bom, então, essa foi a minha análise crítica a respeito do livro A Culpa é das Estrelas, de John Green. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender um pouco sobre este livro maravilhoso. Muito obrigado por assistirem. What the hell I'm supposed to do? And then I can't tell myself.